gente vai escutar o Dr. Tom. Obrigado, doutora Tatiana. Cumprimento o Benjamin. Cumprimento o doutor Vinícius Martins. Agradeço pelo convite para compor essa mesa e parabenizo a doutora Tatiana e o doutor Vinícius por essa iniciativa, que é muito importante. Vocês não têm ideia do quanto é importante, no nosso contexto regional, discutir esse tema que a gente está discutindo aqui hoje. Então, é uma iniciativa sensacional. Gostaria de público de parabenizar o doutor Vinícius e a doutora Tatiana. Bom, primeiramente, fora Temer. Tudo que o Benjamin trouxe aqui pra gente, muito bem colocado, me fez refletir sobre quando o Vinícius me chamou para compor a mesa. E de primeira ele não me falou o tema, mas eu já topei. Depois de um tempo ele me falou qual era o tema da mesa e tal, e eu fui refletindo: despatologização das identidades trans. A primeira pergunta que me veio na mente é: quando é que isso virou patologia? Quando e como, né? E aí, quando o Benjamin trouxe aqui, logo no começo da fala dele, as referências ao estado de controle de comportamento, acho que apontando até um pouco para Foucault, não sei, me veio na cabeça um pouco do que o Foucault trabalha. Isso toca muito no que me apaixona no Foucault, que é a mistura que ele faz de história e política. E eu acho que a patologização das identidades trans, ela nasce nesse meio de história política. Como eu não trouxe nada escrito, eu falei assim, bom, acho legal às vezes deixar a gente associar livremente, ouvir um pouco do que vai estar sendo debatido. Eu fiz essa opção de não trazer nada pronto. Eu acho que é até bom que com essa plasticidade eu peguei esse gancho sensacional do Benjamin. Eu acho legal começar falando sobre essa questão histórico-política na patologização das identidades trans. O que me veio à mente, eu que sou da área da saúde, quando a gente vai... O Freud ele é meio antigo, né? O Freud ele é do final do século retrasado. E para a gente compreender o Freud, a gente traz um pouco de contexto histórico. E isso toca muito a questão da sexualidade, porque a psicanálise abarca muito essa questão da sexualidade. Não porque a gente seja parado, mas é porque o Freud se propôs a estudar o que aparecia na clínica dele. E o que aparecia na clínica do Freud, entre tantas outras coisas, era uma recorrência dos temas da sexualidade humana. E aí o Freud não fugiu a esse desafio que aparecia na sua clínica de estudar a sexualidade humana, e estudou muito bem. É por isso que a psicanálise contribuiu e continua contribuindo para a despatologização das diversas formas de exercício da sexualidade. Mas eu queria começar, voltando um pouquinho no tempo, quando a gente estuda o Freud publica em 1905 um texto que se chama 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. É a primeira vez que, na área da psicanálise, que estava nascendo ainda, em 1905, o Freud se propõe a escrever um texto, um artigo especificamente sobre a teoria da sexualidade. E ele traz um pouco dos manuais de psiquiatria da época. Essa psiquiatria que começou com Kreble, com Pinel, lá em 1820 e pouco, 1850 e pouco, 1870 e pouco. Essa psiquiatria que era resultante, não resultante, mas que herdou um contexto social feudal, vamos assim dizer. E aí a gente volta ainda mais um pouquinho no tempo, para a gente chegar na Grécia Antiga, e a gente entender que a sexualidade na Grécia Antiga era exercida, encarada, vista e praticada de uma maneira muito diferente de como a gente encara hoje, de como a gente vem encarando nos últimos 600 anos. Da Grécia Antiga, por essa liberalidade sexual, por essa abertura para o exercício da sexualidade, a gente passa da sexualidade livre para uma sexualidade pecaminosa. Justamente quando a gente chega na Idade Feudal, que a gente tem uma prevalência da igreja, das religiões, principalmente paradigma judaico-cristão, a gente tem uma prevalência, uma transformação a partir das escrituras sagradas que criminalizam, que tornam pecado certos atos sexuais. Essa sexualidade que antes era exercida livremente, que antes era tratada como algo próprio do exercício da humanidade, ela passa a ser um pecado. De pecado a crime é um pulo, porque com a coadunação de igreja e Estado na Idade Feudal,
a tábua bíblica é o cimento da tábua da lei. Então aí você tem um paradigma moral, religioso, que vai se estendendo e contaminando a estrutura civilizatória na Idade Feudal, até que você chega nos primórdios da psiquiatria, 1830, 1850, 1870, quando Pinel se dedica a estudar os loucos, quando Kraepelin se dedica a fazer o primeiro manual de psiquiatria. A psiquiatria ela herda toda essa moralidade religiosa que definia então as práticas sexuais, o exercício da sexualidade humana da época. E é assim que a psiquiatria começa, infelizmente. É assim que a área da saúde começa a conceituar a sexualidade, infelizmente. Nós da área da saúde, pelo menos eu posso falar por mim, eu me sinto numa responsabilidade de militar por essa despatologização, porque eu sei que nós da área da saúde, lá atrás, temos parte nessa patologização. Então, acho que é uma tarefa de quem hoje trabalha na área da saúde, de quem se propôs a fazer da saúde um ofício, militar pela despatologização das diversidades sexuais. Mas, enfim, Freud Freud era um neurologista que se propôs a estudar medicina, então ele herda toda essa moral sexual civilizada. Ele tem um texto, inclusive, que se chama Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna. Só que o Freud ele se propõe a abordar isso de acordo com o substrato do que ele estava construindo agora, que era a psicanálise. Então, Freud ele parte dos manuais psiquiátricos, Kraft-Ebing, principalmente Kraft-Ebing, que se dedicavam a estudar a sexualidade, a partir dessa visão que o Benjamin trouxe de comportamento, sexualidade enquanto comportamento. E isso é muito grave, porque você entra numa loucura da taxonomia, que é a loucura que a gente vê na psiquiatria de hoje em dia, mas esse é um outro assunto. Mas enfim, o Freud, em 1905, ele lança os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. E aí ele dedica um capítulo às aberrações sexuais, que foi o título mais irônico que o Freud pôde colocar em toda a obra dele, porque o título da primeira parte dos 3 ensaios era Parte 1, as aberrações sexuais, e aí ele traz sadismo, masoquismo, as homossexualidades, e ele mostra que nada disso é aberração. O que o Freud delineia ali é que tudo isso faz parte da estrutura do processo de construção do sujeito. Todas essas manifestações da sexualidade que eram classificadas nos manuais psiquiátricos e sexuais da época como aberrações, como desviantes da norma, como, enfim, inversões sexuais, o Freud mostra que tudo isso está presente, em maior ou menor grau, em cada um de nós. E isso só muda na maneira como você manifesta ou como você escolhe não manifestar. E quando eu falo de escolha, eu falo de uma escolha inconsciente, que também é outro assunto, mas enfim. E aí a gente vai entrando numa seara que é uma seara muito interessante, que é em que momento se começa a lançar as sementes das possibilidades de despatologização das diversas formas de sexualidade. Ou seja, em que momento, eu defendo mais uma perspectiva do século passado para cá, em que momento a gente começou a estabelecer essas bases para conseguir militar pela despatologização das diversas formas de expressão da sexualidade, de exercício da sexualidade. Eu acho que o Freud, a gente da psicanálise, teve uma contribuição bacana nisso, porque eu acho que a gente foi, enquanto ciência organizada, enquanto substrato teórico na área da saúde, a gente foi pioneiro. O Freud, em 1930, na Alemanha, ele assina uma petição pública pedindo a descriminalização da pederastia, que naquela época a homossexualidade era chamada de pederastia. Em 1936, uma mãe de um jovem homossexual envia uma carta para o Freud. Em 1936, o Freud diz que a homossexualidade não pode ser considerada doença, então não há tratamento. Em 1927, quando a Sociedade Psicanalítica de Viena tentou, numa posição muito reacionária, cercear o exercício da psicanálise por psicanalistas homossexuais, o Freud foi frontalmente contra.
O Freud lançou um manifesto, o Freud dissolveu a Sociedade de Psicanálise de Viena, entre outras questões, mas colocando em pauta o absurdo que era qualquer tentativa de cercear o exercício de uma profissão pela sexualidade daquele que se propõe a exercê-la. Então a gente na psicanálise, pela abordagem que a gente tem da sexualidade humana, eu acho que é uma responsabilidade nossa e algo que a gente herda do substrato teórico da psicanálise, militar pela despatologização das formas de sexualidade. E aí a gente entra então num tema que eu acho que não poderia deixar de falar, eu como psicanalista, que é de que maneira então a psicanálise faz isso. Ou seja, de que maneira o entendimento da psicanálise sobre a sexualidade humana contribui para a militância, para essa organização política, humana, social, que está aí até hoje, porque acho que é uma ilusão a gente achar que essa despatologização está consolidada. Eu acho uma ilusão você citar a resolução 001 de 99 do Conselho Federal de Psicologia. É uma resolução de 1999 que no ano passado foi alvo de movimentos reacionários no Congresso para tentar derrubar essa resolução. Em 2016, algo que o Conselho Federal de Psicologia preconiza há 17 anos, em 2016 foi alvo de tentativa de derrubada na Câmara dos Deputados. Então, é uma militância que eu acho que tem que estar muito ativa ainda. Eu acho que é uma ilusão a gente achar que esse discurso reacionário está vencido. Mas, enfim, ainda que não esteja vencido, é aí que a gente atua e de que maneira a psicanálise contribui para isso. Eu penso que a psicanálise, ela, no momento mesmo em que ela lança a sua visão da sexualidade humana, que é uma visão completamente subversiva, ela dá a sua contribuição para permitir o lançamento de uma nova conceito, um novo paradigma sobre a sexualidade humana. A psiquiatria trazia até então um parâmetro de normalidade. A gente tem o Canguilhem, que fala sobre o normal e o patológico. A psiquiatria ela trabalhava com esse ideal da medicina alopática, sobre o que era normal, o que era normativo, o que era norma, e tudo aquilo que não se enquadrasse nessa forma era classificado nos manuais de psiquiatria como patologia, como transtorno, como distúrbio, como síndrome. E aí a gente entra numa taxonomização louca que impera até hoje. O maior exemplo disso é que a Associação Psiquiátrica Americana lançou o primeiro manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais na década de 50, e esse manual tinha cerca de 170 páginas. Em 2013, a gente tem a 5ª edição do manual diagnóstico dos transtornos mentais, com 980 páginas. A psiquiatria herda da biologia essa paranoia maluca de classificação de todo e qualquer comportamento e tenta transpor a lógica da biologia para a lógica humana. E o Freud é o primeiro a quebrar isso. O Freud é o primeiro que descola a sexualidade humana da norma biológica. Por quê? O Freud ele diz o seguinte, quer dizer, o Freud não diz nessas palavras, quem vai dizer isso é o Lacan. O ser humano ele é um sujeito de linguagem. O Freud, quando ele vai tratar da estruturação psíquica humana, ele deixa bem claro que no ser humano a gente não fala de instinto, a gente fala de pulsão. E tem uma diferença abissal entre esses dois conceitos, porque o instinto ele é do animal biológico. Esse animal que tem um cérebro pequenininho, que é regido por leis biológicas fixas e imutáveis, e que para cada resposta corresponde um estímulo. É isso que a biologia estuda, e esses são todos os outros animais que a gente vê por aí. Quando o Freud ele conceitua a pulsão, quando o Freud se dá conta de que o ser humano não funciona nessa lógica da biologia, porque nós somos atravessados inexoravelmente pela linguagem, e isso muda tudo. O ser humano é o único animal capaz de formular, aprender, compartilhar
e fazer girar no modelo civilizatório uma linguagem. Então, a gente nasce na natureza. O Lacan diz que quando a gente nasce, a gente é um saquinho de albumina e a gente faz uma passagem da natureza para a cultura. O cachorro, o urso, o papagaio, todos eles vivem na natureza. O ser humano é o único animal que vive na cultura. E isso faz toda a diferença porque a gente não funciona mais instintivamente para nada, inclusive na nossa sexualidade. E o Freud, ele marca isso. O Freud, ele diz, o instinto, ele sofre o corte do significante, ele sofre o corte da palavra, ele sofre o corte da linguagem. Então o instinto agora ele é submetido à palavra e ele vira uma pulsão. Sabe qual é o maior exemplo disso? Quando a gente tem fome, não basta a gente comer, a gente tem que ter desejo pela comida. Tanto é que quando você está enjoado, a sua fome pode ser a maior do mundo, não adianta que você não vai comer, porque te falta desejo por essa comida. O instinto da fome no ser humano está morto. O instinto da cópula, o instinto sexual no ser humano está morto. A gente tem desejo, a gente tem pulsão. E isso causa um descolamento do funcionamento da sexualidade humana, da regra biológica, que faz toda a diferença. Porque é nessa lógica do funcionamento da sexualidade humana pela regra biológica que a gente entende quais foram as sementes de patologização das diversidades sexuais. Quando você tenta transpor os conceitos de macho e fêmea da biologia para a sexualidade humana, você cai num erro crasso, porque o ser humano não funciona no binômio macho e fêmea. O ser humano não copula para a reprodução. A sexualidade humana passa por muitas outras coisas para além disso. E o Freud, quando ele lança as bases do entendimento da sexualidade humana pela psicanálise, ele deixa isso bem claro. Tem uma nota de rodapé de 1915, nos 3 ensaios sobre a sexualidade, que o Freud diz: eu tomo emprestado termos da biologia. Então, atividade, passividade, masculino, feminino, o Freud toma emprestado esses termos da biologia para ir trabalhar, ele descola os termos dos conceitos, pega emprestado os termos e começa a trabalhar isso no entendimento da sexualidade humana pela psicanálise. E aí, gente, é um mundo que se abre. Porque o entendimento da sexualidade humana é um mundo. A psicanálise, ela preconiza aí diversos conceitos que se relacionam entre si a partir de diversos pressupostos do processo de estruturação do sujeito. Mas para tentar dar uma resumida, o Freud, ele deixa bem claro que o nosso aparelho psíquico tem uma constituição bissexual. Durante um ano, eu desenvolvi um projeto de iniciação científica com a professora doutora Luciana Marques sobre a noção de bissexualidade pela psicanálise, na obra freudiana. Inclusive, a Luciana defendeu a tese dela de doutorado sobre bissexualidade agora, lá na UERJ, inclusive. E aí, para dar uma resumida em tudo isso, para vocês entenderem como que de biologia não restou praticamente nada na gente, quando a gente fala de bissexualidade, quando o Freud deixa bem claro que a gente tem uma constituição psíquica, nosso aparelho psíquico tem uma constituição bissexual, a gente entra em áreas de, por exemplo, posição sexuada, escolha de objeto sexual, partilha dos sexos. Tudo isso são escolhas inconscientes que o sujeito faz e que tem um leque aberto para esse sujeito escolher inconscientemente de que maneira ele vai exercer a sua sexualidade. E quando a gente fala de escolha inconsciente, é importante marcar que não é uma deliberação consciente. E é exatamente por isso que as terapias de readequação sexual são a maior furada. Porque a gente está falando de desejo, a gente está falando de algo que nos determina, não é a gente que determina o desejo. É o desejo que nos determina. A gente funciona por esse desejo que está ancorado no inconsciente. Em algum momento do nosso processo de constituição do sujeito, a gente escolheu essa via.
mas a gente escolheu de maneira inconsciente, não foi uma deliberação que a gente tomou considerando todos os riscos ou vantagens sociais. Foi uma escolha que nos determinou, não é a gente que determina a escolha. Então o Freud ele vai mostrar para a gente que a sexualidade humana ela não tem nada desse entendimento binominal que a biologia traz. Ou seja, não há norma, não há normatização. O que há é um sujeito que se constitui e, como parte do seu processo de constituição do sujeito, está o exercício da sua sexualidade, e no exercício dessa sexualidade ele tem abertas diversas possibilidades. E são possibilidades que estão abertas no seu processo de constituição do sujeito justamente porque elas fazem parte da nossa estruturação. O Freud diz que não são aberrações, não são inversões, não são patologias, porque se fossem, seriam incutidas no nosso processo de constituição, quando na verdade elas já estão lá desde antes. Elas fazem parte desse caminho que a gente trilha para se constituir como sujeito desejante, como sujeito do sexo, como sujeito da profissão, como sujeito da relação amorosa. E aí, para a gente falar de homossexualidades, transexualidades, o transgênero, a bissexualidade, a gente descola isso da biologia de tal maneira que você entende que as escolhas que o sujeito faz dizem respeito somente a ele. E que se o meio social não pode entender essas escolhas, seja pelos motivos que sejam, não cabe a esse meio ditar o normal e o patológico. Porque ditar o normal e o patológico, você tem que ancorar essas definições em algum pressuposto ideológico. E o que o Freud deixa claro, o Freud ele era judeu, e ele reconhece a herança do judaísmo na família dele, na cultura dele. O Freud ele colecionava obras de arte, se interessava pelo judaísmo e tal, mas o Freud ele faz uma escolha de prescindir dos pressupostos morais religiosos na hora dele estruturar um substrato teórico científico que é a psicanálise. E quando ele reconhece, o Freud tem um texto, o Freud ele atendeu um caso clínico de uma jovem homossexual, e ali ele faz uma nota de rodapé sensacional, que é quando ele diz que a moral sexual civilizada e a doença nervosa moderna, que são outro texto dele, são esses moduladores de como o sujeito reage ao mundo em relação à sua sexualidade. Não sei se eu fui claro, a Tatiana tinha me pedido para dar uma definida aqui entre identidade, sexo, orientação. O Freud ajuda a gente a compreender isso. Quando ele fala dessa constituição do aparelho bissexual, bissexual não é em relação à sua escolha de objeto, ou seja, e aí o Freud pode parecer feio, né, colocar como escolha de objeto, mas quando o Freud define a relação sexual, quando Lacan define a relação sexual, ele diz que em algum momento, quando você faz uma escolha de se relacionar com aquela pessoa, o que você faz é um recorte dela que você escolhe para se relacionar. Então, quando a gente fala de escolha de objeto sexual, passa muito longe dessa noção de objetificação que, por exemplo, os estudos feministas trazem para a gente. A escolha de objeto sexual é que um sujeito vai escolher um outro sujeito, e nessa relação sexual isso funciona como objeto sexual para satisfação de toda essa dinâmica que é humana. Mas enfim, quando Freud fala de escolha de objeto sexual, quando Freud fala de posição sexuada, ele traz alguns conceitos que são muito interessantes da gente trabalhar, que é a questão, por exemplo, de atividade e passividade, o masculino e o feminino, a escolha do objeto sexual homossexual, heterossexual, transexual, tudo isso que está implicado nessas escolhas que o sujeito faz inconscientemente, que vão definindo aí as trilhas da sua sexualidade. Eu acho que quando a gente fala socialmente de orientação sexual, eu entendo que o que a sociedade tenta definir como a orientação sexual seria o que na psicanálise a gente diria que é que tipo de objeto sexual o sujeito escolhe para se relacionar. E aí, entre esses objetos, vai cair uma série de variáveis.
O sujeito pode escolher um objeto sexual que assuma uma posição ativa nesse relacionamento com ele. E ele faz uma escolha de opção sexuada passiva. E isso não tem nada a ver com anatomia. O Freud ele é bem claro, o Freud ele tem uma frase que ele diz: a anatomia é o destino. E aí o Lacan vai reler essa frase 60 anos depois, dizendo o seguinte: a anatomia ela só é o destino do gozo sexual. Mas das escolhas passa muito longe. Quando o Lacan diz que o corpo é a sede do gozo, ou seja, independente de toda essa intrincadíssima relação que você tem entre as diversas variáveis que vão definir a sua sexualidade, quando o Freud diz que a anatomia é o destino, é que no final das contas é uma relação de dois corpos. A sexualidade ali, o ato sexual, vai ser uma relação de dois corpos com uma finalidade de gozo. Agora, tudo que está por trás disso passa muito longe da anatomia, mas muito longe mesmo. Você, enquanto sujeito, se posicionar de uma maneira ativa, escolher um objeto homossexual sendo cisgênero, olha as variáveis que tem aí. Você é um cisgênero que se posiciona sexualmente de maneira passiva, ou seja, você quer que o outro invista em você, e você fica numa posição passiva, o outro tem uma posição ativa, só que esse outro aí é na questão do objeto sexual. Você escolhe um objeto sexual que seja homossexual, ou heterossexual, ou transexual. Enfim, gente, para resumir, uma diversidade de aspectos que incidem na estruturação da sexualidade humana e que, no final das contas, o Freud diz assim: parem com essa palhaçada, que não tem nada de patológico nisso. Isso tudo é parte do ser humano. Isso tudo são escolhas que são abertas ao sujeito no processo de constituição dele, e não é porque ele respeita ou não o paradigma judaico-cristão que isso vai ser patologizado. No final das contas, acho que a mensagem da psicanálise é basicamente essa. Acho que eu falei demais também.